Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Irmãos, parte da vida cristã é o nosso envolvimento no quê? Numa guerra espiritual, uma batalha. Nós estamos do lado de Deus. E o inimigo de Deus, que é Satanás, ele é o nosso adversário. A palavra de Deus nos ensina lá em 2 Coríntios 2:11 para nós ficarmos atentos e nós não ignorarmos os ardis de Satanás. O que seria? Para nós lutarmos contra ele, nós devemos conhecer as táticas que ele usa para que nós possamos vencer as batalhas que ele coloca nas nossas vidas. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele foi levado para o deserto. Isso para mostrar para nós, irmãos, que muitas vezes nós também somos levados para o deserto de nossas vidas. Existem vários tipos de deserto que nós passamos. Problemas de desemprego, problemas sentimentais, discussões na família, doenças, problema financeiro, perda de pessoas amadas. Cada pessoa passa por um tipo de deserto na vida, né? E às vezes tem pessoas que pensam que, porque somos filhos de Deus, que nós não passaremos por esses desertos. Mas nós passaremos, tanto que o Senhor Jesus, ele passou para mostrar para nós que nós temos como vencer esses ataques do inimigo. E vocês vejam aqui que o inimigo não perdoa. Quando ele foi tentar o Senhor Jesus? No deserto. No momento que nós estamos no deserto, é o momento em que nós ficamos frágeis, porque nós já estamos lutando. Então, nesse momento, nós nos tornamos vulneráveis. E nós não podemos deixar que o inimigo lance todas as armas dele em cima de nós. Por isso que nós precisamos saber a forma com que ele, quais são as armas que ele luta nesses momentos. Vamos continuar a leitura aqui no versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, o Senhor Jesus, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aqui, irmãos, vocês prestem atenção, bem no comecinho do versículo 3, fala: E chegando-se a ele o tentador. O diabo, ele nem hesitou em se aproximar para tentar o Senhor Jesus. E tem pessoas que pensam que às vezes o uso de amuletos, fazer rituais, se benzer com cruz, andar com crucifixo, é uma forma de afastar o inimigo. Mas se o diabo ele não hesitou nem de se aproximar do Senhor Jesus, que ele sabia quem era, que era o Filho de Deus, imagina de nós. Essas coisas, amuletos e tudo, isso é tudo uma crendice, é superstição pagã. Porque o nosso adversário, ele vem e ele está como diz, acho que Paulo ou Pedro, que ele está como um leão bramando e rugindo em volta de nós para nos tragar. Então, não há imunidade. Vamos dar um pulinho em Gênesis 3, para ver desde lá do Antigo Testamento, no começo do mundo, como Satanás já usa essas armas. Gênesis 3:1 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Olha só. Ela faz um questionamento duvidoso para Eva, né? E dessa forma que ele trabalha, o inimigo. Ele lança perguntas nos nossos ouvidos para que nós fiquemos com dúvidas.
é assim mesmo, né? Será que essa coisa de dízimo é certa mesmo? Ou será que o pastor está querendo meu dinheiro? Será que essa coisa de eu ir sempre na igreja é certo mesmo? Eu não posso adorar Deus na minha casa? Será que isso não é fanatismo? Isso não é pensamento nosso, isso são armadilhas, é o inimigo que vai lançando isso nos nossos ouvidos. Vamos voltar para o texto base lá novamente, irmãos, em Mateus 4. E vocês verifiquem que no versículo que nós lemos, tanto no versículo 3 como no versículo 6, Satanás ele fala 2 vezes, se tu és o Filho de Deus. Nessa palavra aí, se, é outra dúvida que ele coloca. Se tu és mesmo filho de Deus, né? Ele não dá uma garantia de 100%. Então, além dele colocar a dúvida, ele vai e desafia o Senhor Jesus. E da mesma forma, ele tem feito nas nossas vidas. Será que essa coisa de casar virgem, de virgindade não é bobeira, não? Para que esperar? Faz, depois pede perdão para Deus. Ele desafia você. Ele lança coisas, né? Se você é crente mesmo, Deus vai te perdoar se você não pagar os impostos, se você não devolver dízimo, se você fizer alguma coisa para estar se protegendo, uma mentirinha que não vai fazer mal, né? Porque Ele sabe da sua situação. Se você mentir só para não ofender a pessoa, Deus vai te perdoar, você não queria maltratar a pessoa. Se Deus fosse mesmo com você, essas doenças suas já tinha sarado. Mas sabe, tem uma pessoa ali que ela faz um banho de ervas e faz um ritual com um santo, com um trabalho, que você já vai estar curado. Então, se você é mesmo filho de Deus, por que seu filho não converteu ainda? Desiste de ficar orando por ele. É tudo armadilha do inimigo. Eu mesma já ouvi frases dessa, na hora você fala, sai, Satanás. Ele lança essas coisas nos nossos ouvidos para que nós fiquemos com, puxa, é verdade, se eu pensar bem, né? Parar para pensar. E não, irmãos, né? O inimigo, primeiro ele coloca dúvida, depois, nas nossas mentes, né? Depois ele desafia para que nós façamos todas essas coisas que são contrárias à vontade de Deus. Vamos continuar o texto. No versículo 8. Novamente o transportou, né? Satanás transportou o Senhor Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Primeiro que ele não tem nada para oferecer, ele falou tudo isso como se fosse dele, e nós sabemos que o diabo ele não tem nada, só tem uma filha que é a mentira. O diabo ele tentou seduzir o Senhor Jesus, mostrando todos os reinos do mundo, que tudo aquilo ali seria dele, mas para quê? Para impedir e para que também o Senhor Jesus não precisasse esperar a segunda vinda. Por quê, irmãos? Porque o inimigo sabe que todas as coisas são de Deus. Se oferecer isso para ele, né? Quem sabe ele nem vai precisar vir, ele já aceita. Da mesma forma que o diabo sabe das promessas que Deus também tem para as nossas vidas. Aí ele tenta o quê? Nos seduzir. Quando você tem alguma direção, você tem um objetivo, você quer aquilo, muitas vezes o inimigo vai colocar ou algo quase agradável quando você vai estar alcançando aquilo que você quer, você pediu para Deus, você ou jejuou, você colocou diante de Deus, você está se esforçando para conseguir, para alcançar um objetivo. Nós devemos ficar atentos, porque muitas vezes ele vai mostrar algumas coisas, às vezes, até melhor do que aquilo que você estava querendo, para o quê? Para que você desista e para impedir que você receba o melhor de Deus. Vamos dar um pulinho lá em Mateus 16, versículo 21, irmãos. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro
tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O diabo chegou a propor aqui o quê? Um atalho para tentar convencer Jesus para evitar a cruz, né? A fim de evitar, ou seja, Satanás queria saber aonde, até quando, até que ponto Jesus estava suportando saber que morreria e passaria por tudo aquilo. Mas você vê que Jesus chama aqui Pedro de Satanás, porque ele sugeriu essa forma para ele. Por quê? Porque Satanás sabia que a morte de cruz seria o único instrumento da nossa salvação. Então ele queria que Jesus abdicasse disso, que não passasse por aquilo. Porque lá em Hebreus 9:22 está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão. E também em Provérbios 16:25 está escrito que nós devemos rejeitar os atalhos de Satanás, não importa assim, quão bons eles pareçam. Porque muitas vezes Satanás ele coloca pessoas que estão sendo instrumentos dele em nossas vidas, nos trazendo coisas enganosas através de atitudes e até frases. Porque a forma com que Pedro agiu ali, quem que ia imaginar que Pedro estava sendo usado? A gente olha, dá a impressão que Pedro, a forma dele ter falado, ele estava querendo proteger o Senhor Jesus. Ele, imagina, tem outra passagem que ele fala, irei com o Senhor até a morte, eu vou proteger, não vou deixar acontecer nada. Mas o Senhor sabia o que ia acontecer com ele. Então, por isso que ele pegou e falou, sai Satanás, arreda Satanás. Né? Porque o Senhor sabia que ele estava sendo usado pelo inimigo. E nós devemos ter cuidado com isso, com pessoas e até, irmãos, com ditados populares, coisa que desde criancinha nós ouvimos, que muitos deles estão cheios de contaminação. Tudo contra o que diz a palavra de Deus e muitas vezes nós falamos sem ter conhecimento. Uma delas, eu tirei algumas aqui. Quem meu filho beija, minha boca adoça. Quanto eu já ouvi disso? Muito. Mas como, irmãos? Como é que pode? Jesus foi beijado por Judas. Com um beijo ele traiu o filho do homem. Com um beijo, Judas. Como é que a gente pode falar que, ou seja, estando agradando o meu filhinho, fazendo... Nós não sabemos o que vai no coração do homem, a não ser Deus, porque Deus esquadrinha o coração do homem, né? Com o tempo tudo se cura. Não, nem tudo se cura. Pedro teve um espinho na carne e o Senhor virou para ele e falou, a minha graça te basta. Às vezes nós buscamos uma cura para algum tipo de coisa e não é a vontade de Deus. Outra, nem todas as verdades são ditas. Como não? Isso principalmente em reuniões, digo porque eu já ouvi isso. Nem todas as verdades são ditas quando se faz reunião com funcionário em empresa, que as pessoas têm que expor, ou principalmente em reuniões, as pessoas querem um momento de falar todas as coisas para explicitar situações, problemas. As pessoas não falam tudo, depois alguém vai falar, nem todas as verdades. Aonde, irmãos? Isso é fora da palavra. O Senhor Jesus, ele ia falar quando ele queria falar alguma coisa, ele falava, em verdade vos digo. E nós, como somos imitadores de Cristo, é a forma com que nós devemos falar. A verdade, sempre a verdade. Sempre a verdade. Outra frase também, quem espera sempre alcança. Irmãos, tem coisas que nós não vamos alcançar. Se eu estou esperando alguma coisa que não é o plano de Deus, não é da vontade de Deus, Deus não vai liberar porque aquilo vai ou tirar minha salvação, ou vai me afastar da casa do Senhor, ou vai me levar para a morte, ou várias outras coisas, como é que eu vou alcançar aquilo? Nós devemos pedir para que o Senhor nos mostre, nos revele o que Ele quer para as nossas vidas. E um outro, irmãos, homem não chora. Quem disse que homem não chora? Jesus chorou. E aqui eles colocam homem por causa do sexo masculino, né? Homem não chora. O Senhor Jesus chorou. E às vezes nós vi na minha família, né? Um menino, sobrinho chorando. Para com isso, menino, homem não chora.
Como não? Nós está indo totalmente fora da palavra de Deus. A gente não pode fazer. Você pode mostrar que a pessoa pode ser mais forte do que aquela situação, que às vezes está fazendo birra, às vezes está fazendo muito mimo, alguma coisa. Agora, botar na cabeça da criança, de um menino, desde cedo, homem não chora. Como? Isso é a armadilha do inimigo. Você vai estar cerrando os sentimentos de uma criança que ali mais para frente um dia pode estar com muito problema e vai abrir o coração diante de Deus e chorar como? Se foi ensinado para ele que homem não chora. Isso são tudo, irmãos. Tudo isso são armadilhas do inimigo que ele coloca, que a gente vem ao longo do tempo ouvindo, né? Aí os irmãos devem estar falando, poxa, mas a irmã Vilma só fala de todas as armadilhas. Mas é porque são muitas coisas, muitas armas que ele usa para as nossas vidas. E nós temos uma arma para todas essas que nós estamos aprendendo, que é a palavra de Deus. Vamos dar um pulinho em Mateus aqui, continuar Mateus, né? 4:10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Irmãos, essa é a nossa arma contra as tentações, contra as armadilhas do inimigo nas nossas vidas. A nossa atitude para vencer o inimigo é nós imitarmos o Senhor Jesus. Quando você estiver no deserto, que você estiver triste, abatido com alguma situação e vier uma tentação, você vai usar a mesma arma que Jesus. Está escrito, está escrito, está escrito, e arreda Satanás. Arreda Satanás, não aceite ouviu, sai daqui em nome de Jesus. O meu Senhor diz, você não tem mais cura. O Senhor Jesus me disse que na cruz do Calvário foram levadas as minhas enfermidades, né? Seu filho não adianta você orar por ele, que ele não vai se converter. Fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que usar a palavra. A palavra é a nossa arma espiritual para combater o inimigo, que ele trama com batalhas, com armas espirituais também contra as nossas vidas. Amém? Vamos dar um pulinho, irmão, para nós encerrarmos aqui. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4, versículo 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O inimigo pode nos tentar no momento de uma aflição, quando nós estamos num momento ruim, passando pelo deserto, com problemas na família, problemas do emprego, problemas conosco, sentimental, discussão na família, coisas terríveis que acontecem, financeiros também, e ali ele levar uma tentação maior ainda. Que nós podemos passar todas essas coisas, mas o Senhor é quem está conosco, e nós vamos usar a palavra de Deus, que é a nossa arma, porque todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A nossa vida pertence ao Senhor, e nós devemos usar a palavra do Senhor para expulsar todo o mal, para expulsar o inimigo e não cair nas tentações. Lembrando que tentação a gente foge dela. Amém, irmãos? Irmãos, vamos orar.